Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém, irmão. Boa noite, graça e paz. Amém. Glória a Deus. Que sejamos um povo barulhento. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Jesus, vamos lá em João. Capítulo 15, versículo 5. Amém? Tem alguém em cima aí para... tem. Para transmitir os versículos, que eu vou transmitir um monte. Fica ligeiro aí, hein, Otavinho? Final do culto, vou te dar uma nota. Os irmãos, já está lá, né? Versículo 5 vai dizer assim, ó. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora eu quero enfatizar essa segunda parte que é, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu entro em Tua presença, meu Pai. Te glorificando, Te exaltando, bendizendo, engrandecendo, dando graças, meu Pai, a Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por mais esse ponte. Muito obrigado, meu Pai, porque no meio de tantos, meu Deus, o Senhor nos escolheu para estarmos aqui hoje, meu Pai. E eu Te glorifico por isso, meu Deus. Que nós possamos, meu Pai, viver o que nós entoamos em louvores, em cânticos aqui, meu Pai. Que nós possamos Te buscar, meu Deus, até o fim, Pai. Sem cessar, meu Pai. Muito obrigado. Que o Senhor possa me usar, meu Deus. Que não saia nada, meu Pai, de mim, mas que venha tudo do Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa derramar sobre mim autoridade, meu Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa falar conosco o que o Senhor tem para nós de ensinamento e que essa palavra venha trazer transformação, meu Pai. Abençoa todos que estão em casa também. É o que eu oro, te agradeço em nome de Jesus. A igreja que crê diz? Fica à vontade, irmãos. Hoje o ponte está vazio demais. Será que é o quê? Por causa do jogo? Não é possível. Tomara que seja, né? Porque a outra alternativa eu nem cogito ser. Misericórdia. Mas vamos lá, pessoal. Hoje eu escolhi o título da palavra. Foi uma coisa que o Senhor falou comigo demais essa semana. Que seria... Tem alguma coisa aí? Tem não, né, Leque? Tem algum título aí? Tem não, né? Seria a imagem e semelhança do Senhor. Meus amados, vou começar hoje a palavra com um testemunho. Ia ser um testemunho que fui ter a percepção agora, 7 anos após que aconteceu. Essa semana, eu tive a oportunidade, porque quando você é processado aqui em Viçosa, por exemplo, é a primeira instância. Aí, se você for condenado ou absolvido, se você for absolvido, o Ministério Público tem o direito de recorrer para a segunda instância. E se você for condenado, você tem o direito de recorrer para a segunda instância. Para que isso? Para gerar o duplo grau de jurisdição. Para outros juízes, desembargadores, no caso da segunda instância, analisar o seu caso e falar se você merece ou não aquela pena, se aquela pena foi devida ou não, e, enfim. E nós, como advogados, nós temos o dever de aqui apresentar a defesa, pode ser oral ou pode ser escrito, depende do juiz. E lá no Tribunal de Justiça, que fica em Belo Horizonte, a nossa segunda instância aqui de Minas, você pode ir lá e sustentar para os desembargadores. E essa semana eu voltei lá de novo, já fui lá não sei quantas vezes, e essa semana eu tive a oportunidade, e foi algo que falou bastante comigo, por quê? Porque eu ia sustentar a defesa de uns rapazes que eles são crentes. E um foi condenado a 25 anos de prisão, o outro a 13. Só que o que me chama o detalhe é que o de 25, que foi tido como o chefe da associação criminosa, ele fez encontro e eu trabalhei no encontro que ele fez, sabe? E, assim, ele estava tão quebrantado no encontro, e ele ainda viveu um tempo na presença do Senhor depois do encontro. Só que foi passando... Quando eu fui encontrar ele, eu encontrei ele no processo e ele já estava preso. Eu não sou advogado dele, sou advogado do outro. Mas uma coisa me chamou muita atenção, que foi essa, e a outra coisa foi o seguinte. Assim que eu me converto, Deus ele nos aceita de qualquer forma. Só que para nos usar, Ele precisa nos moldar conforme a necessidade dEle para nos aplicar. Então, assim... Para ele me moldar foi difícil demais, não sei se é porque eu sou grande, ele precisou aparar muita coisa, mas machucou demais. Como eu sofri.
mas eu sou grato por isso. E uma coisa me chamou bastante atenção, que dessa vez que eu volto em Belo Horizonte, olha, um negócio simples, mas para mim mexeu demais. Eu tive a oportunidade de almoçar em qualquer lugar que eu quisesse, no sentido que eu teria dinheiro para pagar. Não que o negócio fosse caro ou algo do tipo, não. A comida deu R$ 34, barata. Só que assim, quando eu fui lá a primeira vez, misericórdia, eu fiquei pensando assim, se eu almoçar, se demorar, eu não consigo jantar. E se demorar, vai que eu preciso pegar um ônibus, um trem assim. Eu falei, vou almoçar. Então assim, glória a Deus, é um testemunho que eu tenho, porque naquela época, eu lembro que naquele ano a situação foi tão difícil que teve um mês que eu fui dar meu dízimo era os 10%, né, que eu separei ali para o Senhor, e foi R$ 2, eu falei, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, mas glória a Deus por isso, e glória a Deus pela vida dos irmãos também, porque eles tiveram mais uma oportunidade, eles foram ali, a sentença foi anulada, e eles estavam orando e jejuando. Olha só, como é que o deserto tem a capacidade de nos trazer para a presença do Senhor de novo. E orando e jejuando, e é o que eu falei com eles, que perpetuem. E esse é o nosso problema. Quando vocês entoaram esse louvor aí, eu estava prestando atenção e eu vi que a gente vai até o fim. É difícil demais, irmão, ir até o fim. É muito difícil, porque a gente passa por muita coisa. Só que se nós tivermos a visão clara do propósito, se torna tranquilo, é mais tranquilo. Vai ter luta? Vai ter guerra? Vai ter sofrimento? Vai ter dor? Vai. Só que você tendo a visão clara do propósito, você não abandona o barco, porque você sabe que aquele é o único caminho, e ele é o único caminho. E por isso que eu trouxe essa palavra hoje, sem mim nada podeis fazer, e é justamente isso. Quando a gente tem a convicção de que nós somos criação do Senhor, e não criaturas, nós somos criação do Senhor, nós somos formados pelo Senhor. Dentro de nós há fragmentos do Espírito de Deus, porque lá em Gênesis 2:7, ele vai fazer que fez o homem do pó da terra, e com um sopro nas suas narinas, deu a ele fôlego de vida. Então, esse Espírito que brada em nós, esse Espírito ele vai voltar para o Senhor, porque ele pertence ao Senhor, ele vem diretamente do Senhor. E uma analogia que eu tive a oportunidade de ver essa semana, num quebra-gelo, foi a respeito de uma luva. Alguém viu isso aí? Ninguém? Pessoal, olha só que interessante. Quando a gente... Fecha os olhos aí. Imagina uma luva de dentista. Estão imaginando? Eu estou com o olho fechado, se vocês balançou a cabeça, eu não sei. Estão imaginando? Isso aí, agora pode abrir os olhos, que vocês já imaginaram. Imagina uma luva de dentista. Então, imagina que eu estou com ela aqui fora da minha mão, segurando ela aqui. Estão vendo ela balançando? Imagina aí. Estão vendo, né? Então, assim, essa luva eu posso usar para bater em alguém? Posso. Essa luva eu posso encher ela e usar como balão? Posso. Mas qual que é o propósito dessa luva? É eu inserir as minhas mãos nela e ela proteger a minha mão de certa forma. Nós somos dessa mesma maneira. Nós somos criação do Senhor. E a Bíblia vai falar que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Só que, a partir do momento que a gente sai da presença dEle, a gente é assim como a luva sem a mão dentro. A gente perde o nosso propósito principal. A gente pode até vagar aí. Pode até fazer uma coisa ou outra. Mas a gente não está cumprindo o propósito principal. Agora, a partir do momento que a mão insere dentro daquela luva ali, aí ela ganha propósito. Aí ela ganha força, aí ela ganha direção, aí ela ganha uma função e ela já não é mais inútil. Porque se ela estiver fora das minhas mãos, ela é inútil para mim. Eu vou usar ela para encher? Tem um balão que é melhor. Vou usar ela para bater em alguém? Tem um martelo que é melhor. Só que, se nós não tivermos essa visão clara, a gente vai viver uma vida assim, longe dos caminhos do Senhor. E ali a gente não vai viver, a gente vai simplesmente sobreviver aos nossos dias. É muito triste você ter que vir para a igreja, assim, você ter que desviar para um monte de caminhos, porque está tudo fechado por jovens, por fôlegos de vida que estão ali sendo gastos em vão, à toa, ao bel prazer.
Aí você vai ver o resultado disso aí, pessoas vão ter consequências eternas. Não sei se vocês sabem, mas todo final de semana tem um amigo meu, que a esposa dele é ginecologista, e ela é coisa geral, clínica geral. E por final de semana, em Viçosa, tem mais ou menos assim, de mulheres, 10, 8 estupros. Quando tem festa, esse número sobe para 20 e poucos. Isso os registrados. Imagina os não registrados. E isso você vai ver que vai levar com ela para o resto da vida. Então talvez aquela pessoa que está ali fora, não só a mulher, mas toda e qualquer pessoa, ela vai ter consequências ali para o resto da vida. Isso se ela sair dali com vida. Porque aí a gente sabe que várias coisas podem acontecer quando a gente está ali fora ao bel prazer do inimigo. E ele é cruel, irmãos. Ele não é igual nós que tem dó, não. A primeira oportunidade, ele já era. E essa brecha é nós que damos, porque ele não tem poder para nos tocar. A partir do momento que a gente dá autoridade para ele, através de uma brecha, através de legalidade, aí que ele nos toca. E aí, a partir dessa brecha, essa brecha ela é dada quando o quê? Quando a luva não está na nossa mão. Quando a gente não está andando na presença do Senhor. E quando a gente vai olhar lá atrás, eu citei Gênesis, eu me lembro que a Bíblia deixa claro que o Senhor todo dia ia lá, até Adão. Tanto é que quando eles pecam, né, foi mais uma vez que o Senhor visitava, porque o Senhor ele tem prazer em ter um relacionamento conosco. Ele tem prazer, ele não precisa de nós, mas ele tem prazer em ter um relacionamento conosco, em contar conosco. Tanto é que a Bíblia fala, se nós o buscarmos, nós vamos encontrar ele. E só tem uma condição, só buscar. E tem uma segunda, né? De todo o coração. Nós temos que buscar de todo o coração. Então, meus amados, Atos 17, 28 vai falar assim, ó, nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, sem o Senhor não há sentido nenhum na vida. Porque é nele que nós nos movemos, é nele que nós vivemos e é nele que nós existimos. Ou seja, sem o Senhor nós não existimos. E essa existência que eu falo é uma existência espiritual. É uma existência que quando você sair daqui, você vai ver, as pessoas elas estão igual aquele filme The Walking Dead. Eu nunca vi o filme não, mas já vi alguns trechos, que os zumbis. É isso, são pessoas sem vidas, pessoas completamente embriagadas, sem o sentido da vida. Que hoje está ali e amanhã, na hora que acordar, vai necessitar de novo. E se tiver amanhã de novo, eles vão. Por quê? Porque eles estão buscando alguma coisa que eles não sabem o que é. É por isso que nós não podemos condenar. Alguma coisa eles estão buscando. Seja preencher um vazio, seja satisfazer a sua carne. Alguma coisa eles buscam. E cabe a nós o quê? Direcionar. Quando nós tivermos a oportunidade, pregarmos a palavra. Mas antes disso, que nós possamos entender isso, que só há vida se nós estivermos no Senhor. Porque a partir do momento que nós estivermos nele, Ele está em nós. Em Efésios 2:1 vai dizer assim, ó, Ele vos deu a vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Sem a presença de Deus na nossa vida, a gente é igual a luva. A gente é presente, mas nós não temos vida. A gente não serve para nada, a gente não tem propósito, a gente vai viver assim, ó, sobreviver. Jesus ele afirma claramente lá em João 15, 4 e 5. Permanecer em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Romanos 7, 18. Não podemos vencer o pecado. João 15, 8. Não podemos produzir frutos espiritual. Não temos sabedoria. Tiago 1,5. E lá em Salmo 37, 23 vai dizer assim, ó, não encontramos direção. Meus irmãos, a luva sem estar nas nossas mãos, ela até parece luva, mas ela não tem propósito nenhum, se não estiver nas nossas mãos. Assim é a nossa vida. Se a nossa vida não estiver no Senhor, ela não tem propósito algum. Porque, olha a vida de alguém aí fora. Nascer, crescer, trabalhar, enriquecer, morrer. Para quê?
Para que enriquecer? Para que trabalhar? Ele não serve ninguém. Vai ficar aí, qual que é o sentido da vida de alguém? Qual que é o sentido de você trabalhar, sendo que você não vai levar nada? Qual que é o sentido de você viver, sendo que você não vai produzir nenhum fruto? Não tem sentido. Então, sem o Senhor, a vida ela vai perder o sentido, porque ela não vai ter propósito. Assim é a luva sem a nossa mão, ela não serve para nada. A partir do momento que com a nossa mão ela tem tudo, ela ganha tudo, sem a nossa mão ela não vai ter nada, ela não vai servir para nada, porque vai ter outras coisas que tudo que ela for fazer, vai substituir. Para encher ela tem o balão, para bater tem outras coisas muito melhores. Agora, para proteger as nossas mãos não tem nada melhor, nada melhor. Isso é loucura. Eu estou vendo Thaisa rindo aí, eu estava preparando essa palavra, eu estou assim, estou viajando demais. Mas é isso. Efésios 2,5 vai dizer assim, o homem sem Deus perece vivo, mas permanece vivo, mas está espiritualmente morto. É isso, irmãos. Quando você está espiritualmente morto, você sobrevive à vida. Você perde a visão dos propósitos, você perde a visão dos planos, você só consegue enxergar propósito e coisa boa na vida alheia. Eu já passei por isso. Quando as portas inteiras se fecharam, eu não conseguia ver propósito e direção na minha vida de jeito nenhum, só na vida alheia. Às vezes a vida do cara estava infinitamente pior que a minha, mas mesmo assim eu ainda consegui enxergar propósito na dele e não na minha. Uma vez eu fui num seminário de psicologia jurídica e eles falam que a depressão é justamente isso, você perde o propósito da sua vida e você não consegue mais ter conexão com esse propósito. E a partir do momento que você não tem mais a conexão com esse propósito, a vida para você ela já não tem mais sentido. Mas Deus nos dá esse propósito, amém? Seguir ao Senhor nos dá esse propósito, nos dá esse plano. Quando Deus nos preenche, ganhamos vida, direção e poder. Mais uma viagem aqui que eu escrevi, Quando a mão entra na luva, se move, a luva se move, age, trabalha e por fim cumpre o seu propósito. Para nós chegarmos lá no final e seguirmos ao Senhor e ir com Ele até o final, conforme nós entoamos um louvor aqui, é necessário com que nós permaneçamos no Senhor, com que nós busquemos ao Senhor. E isso é simples de falar, mas é muito difícil de fazer. Se tem uma coisa que me marcou na sala de oração, foi eu ter trazido a palavra de Enoque e ter visto que ele andou 300 anos com Deus. Ele foi arrebatado, pelo Senhor, não passou pela morte, mas ele foi fiel ao Senhor 300 anos. Ô doido, 300 anos. Hoje em dia a média de vida é o que? 80, 90, no máximo lá 100 e tal. Olha só, o cara foi 3 vezes mais, foi fiel ao Senhor, andava com o Senhor, foi reto ao Senhor. Tanto é que o Senhor não deixou com que ele passasse pela morte. Olha só a fidelidade desse cara. E ao mesmo tempo a gente vai olhar Paulo, por exemplo. Paulo, ele vive uma vida e ele nos dá exemplos que tem nós. Ele fala ali sobre o espinho na carne, até ele mesmo tinha alguma coisa que o incomodava. Aí, agora colocaram imagem e semelhança de Deus. Até ele tinha uma coisa que o incomodava, e chega um certo ponto que ele pede ao Senhor misericórdia para Deus tirar, e o que o Senhor fala? Minha graça te basta, e é isso. Vai vir os problemas, vai vir ali, às vezes nós vamos perder aquela clareza no propósito, nós vamos pensar assim, será que vale a pena? Mas a graça do Senhor nos basta, é por isso que a gente tem que viver em comunhão. Outro dia eu estava sentado conversando com um irmão, ele não é dessa igreja não, ele é da Assembleia, e ele tem uma loja de móveis. Aí estou conversando com ele, entra um cara lá que conhecia nós dois, e o cara ele começa a falar coisas promíscuas a respeito de adultério, de traição, e ele falava com tanta convicção, ele não dava nem espaço para pregar para ele, e ele fala aquilo ali e sai. Aí esse amigo meu falou assim, rapaz, se nós andarmos com um cara assim, rapidinho nós estamos traindo nossas mulheres e caindo em adultério.
E é isso mesmo. E eu falei com ele, rapaz, e se a gente tivesse a prazer ali que ele tem em falar de traição, se a gente tivesse em pregar a palavra, a gente seria instrumento de muitas conversões. E seria mesmo. E tudo isso é necessário para que nós tenhamos, nós podemos fazer, né? Mas nós temos que ter uma visão clara do propósito. Nós temos que entender que sem o Senhor nas nossas vidas, nós não conseguimos nada, a gente perde o propósito. A gente se torna uma luva fora da mão. Em Ezequiel 36, 27 vai dizer o seguinte: porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos. Esse é o agir do Espírito Santo em nós, irmãos. 2 Coríntios 3, 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes, mas a nossa suficiência vem de Deus, a graça de Deus. A nossa suficiência, ela vai vir do Senhor. Nós vamos poder tudo naquele que nos fortalece. Independente do problema, independente do que for, nós vamos poder. Esses rapazes que foram julgados aí, enquanto eles falavam que estavam orando, que estavam jejuando, o meu eu falava assim, mas será que adianta hoje? Agora que passou? Creio eu que eles têm que sofrer a consequência, têm que colher o resultado do que eles fizeram. Olha só, a minha mente estava uma mente de promotor de justiça, e eu era advogado desse cara. E quando eu vou lá, faço a sustentação, você tem 15 minutos, aí são 11 desembargadores que sentam assim, só que só 3 julgam. Aí o primeiro desembargador é o relator, é o responsável pelo processo. Então ele dá o voto principal. Aí acaba a sustentação, ele elogia a sustentação, mas aí ele vem assim, não, mas aqui tem 40, porque tinha 40 processos na pauta lá, e eu era o 30º, já era 6 horas da tarde, não estava aguentando mais, ninguém falando na minha cabeça, imagine eles. E o relator, o responsável pelo processo fala assim, não, mas eu estou mantendo a sentença, que não sei o quê, e ele fez 44 páginas de condenação, só lenha em cima dos meninos, só lenha. Aí vem o outro do outro lado, e o senhor, como que o senhor vota? Aí ele começa, não, porque está certo, não sei o quê, mas nesse caso, tal, eu sou a favor de anular essa sentença. Aí o outro do outro lado, aí o relator pergunta para ele, e o senhor, desembargador, eu ia votar com o senhor, mas o vogal me convenceu, eu também sou a favor de anular a sentença, e anulou a sentença. Aí o cara que estava comigo, o cara é cético, o outro advogado, né, que também estava pela outra parte, que são 3 no processo, e falou assim, rapaz, essas coisas acontecem para eu não perder a esperança que existe um Deus. Aí eu falei, é lógico que é, rapaz, olha que loucura, porque eu sendo cristão, eu vi ali um milagre, um favor de Deus na vida daqueles caras, mas até o ímpio viu isso, e o meu coração estava assim, esses caras não sei o que, talvez seja o resultado, esse cara também faz, ele não quer colher, e lá, o Senhor tendo misericórdia, eu condenando os caras, e o Senhor tendo misericórdia. Olha como que nós somos, olha só como nós somos. Isso me ensinou a toda e qualquer pessoa que entrar ali, eu vou pregar para ela, eu tenho que lançar semente, porque quem convence é o Espírito Santo, só que eu tenho que ser instrumento, esse é o meu propósito, e a gente vai ver justamente isso. Aí eu escrevi aqui, o que a luva nunca conseguiria fazer sozinha, a mão faz através dela. E é isso mesmo, tem coisas que para nós é impossível o que aconteceu ali quarta-feira, impossível. Nesses 7 anos que eu vou naquela casa de justiça ali, nunca aconteceu isso, e aconteceu na vida desse rapaz. Olha só, o que não conseguimos fazer, Deus faz através de nós. Que nós possamos querer ser instrumentos na mão do Senhor, meus amados. Separados de Deus, nosso coração endurece. E eu escrevi ainda, uma luva guardada longe da mão resseca. Uma luva guardada longe da mão endurece. Perde a forma e perde a utilidade. Às vezes, irmãos, a gente quer viver um tempinho, vou dar um tempo no louvor, vou dar um tempo
lá do ministério, vou dar um tempo da liderança dos jovens, deixa eu dar uma refletida aqui, eu preciso acertar umas coisas na minha vida pessoal. Só que nesse tempo, a gente se distancia do Senhor. A gente pode se distanciar do Senhor. A gente pode ser assim como essa luva, pode ressecar, pode quebrar, pode perder a forma e perder a nossa utilidade. A partir do momento que nós escolhemos viver longe do Senhor. Porque eu falo com os irmãos, não importa o que nós estivermos passando, o que nós estivermos fazendo, se nós dermos a liberdade, a gente vê o agir de Deus. Olha só que loucura. No meio de ímpios, talvez eu fosse, não era o único cristão não, porque teve um outro advogado lá que no final da sustentação dele, ele fez uma breve oração para os desembargadores, ousado, um jovem, ousado. Mas eu não era o único, mas ali, Deus se revelou até mesmo ao ímpio. Olha só que loucura, até mesmo ao ímpio. E esse cara, apesar de ímpio, eu prego para ele bastante. E ele é surdo de um ouvido. Falei assim, um dia eu estava no restaurante, eu falei, se você crê, ora aí, você é curado agora. Eu já vi isso. Ele, sai para lá, rapaz, eu tenho medo dessas coisas. Eu falei, não tem medo não, rapaz. Crê. Ele falou assim, não, deixa para depois. Mas amém, eu creio que ele ainda vai vir para Cristo. Isso é exatamente o que o pecado faz. Hebreus 3,13 vai dizer o seguinte, que o pecado vos endurece. E é isso. O pecado ele vai nos endurecer. E é o pecado que nos distancia de Deus. Não é Deus que se distancia de nós, não. O pecado que nos distancia dele. Provérbios 14,12 vai dizer assim, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em morte. Há caminhos, irmãos, que a gente acha assim, ó, fantástico, legal, top, mas ele acaba em morte. Essa semana eu tive a oportunidade de atender um amigo que ele se tornou cliente, em que ele teve uma oportunidade de emprego, só que ele foi para outra, mas o coração dele pendia para a outra. Hoje, o cara, mesmo fazendo tudo, caiu aí numa infelicidade, que a patroa dele virou tudo contra ele. Hoje acusa ele de ter desviado um dinheiro e, nossa, o cara foi uma alça de manobra. Só que essas coisas aproximam a pessoa de Deus. Aí ele fala, não, o Senhor que vai trazer a solução para esse caso. Olha só que loucura. Deus coloca todo o tempo o ímpio para falar comigo. Teve uma vez que eu estava numa festa, aí tinha um cara que era desviado, eu sabia que ele era desviado, meu espírito estava clamando pelo Senhor. Eu nunca desviei não, depois que eu me converti, mas eu não era convertido. Aí meu espírito clamava pelo Senhor. Aí eu cheguei para ele e falei assim, rapaz, era um Nico louco ainda, rapaz, nós temos que voltar para a igreja. Aí ele falou assim, rapaz, se tá ruim para você, você volta, para mim tá bom demais, eu vou ficar aqui. Mas se está ruim para você, volta mesmo, porque é lá o seu propósito, não é aqui não. Se você está sentindo ruim aqui, seu lugar é na igreja. Olha só que loucura. Olha só que loucura. O ímpio, outro dia eu encontrei com ele, eu falei isso com ele, que até hoje ele não voltou, que ele é desviado, mas conhece a palavra. Eu falei com ele, pô, até hoje você não voltou? Aí ele, não, eu falei, você lembra que você falou comigo? Eu falei, eu não falei isso com você não. Eu falei, falou rapaz, eu fui, estou te esperando lá. Deus nos promete restauração. Joel 2,25 vai dizer assim, ó, restituirei os anos consumidos. Salmos 5,10, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. É no Senhor, irmãos, nós conectados com o Senhor, a gente tem a capacidade de tudo. É Deus que capacita, é Deus que renova o nosso espírito, é Deus que endireita as nossas veredas, os nossos caminhos. Quando os dias maus chegar, quando os dias bons chegar, é a presença dele que nós iremos sentir. E para finalizar, a gente tem que entender que o desejo de Deus é sempre habitar em nós. Esse é o desejo de Deus, porque nós somos criação dele. Nós não somos frutos do pecado, nós somos planos do Senhor. Planos do Senhor. Há em nós uma capacidade enorme que nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. E às vezes a gente vai rodar tanta coisa, vai passar por tanta coisa, que lá na frente a gente vai ver a necessidade daquilo ali. Nós vamos entender o propósito daquilo ali.
E nós vamos nos fortificar por tudo que nós passamos. Eu estava lá nessa sustentação, me lembrei dessa primeira vez que eu fui lá e não tinha nem dinheiro para almoçar direito. E eu me lembro que naquela noite eu nem dormi, eu preparei minha fala com uns 5 dias de antecedência, e todo dia lendo aquilo ali, lendo aquilo ali, lendo aquilo ali. Na hora que eu fui sustentar misericórdia, eu comecei errando o nome do desembargador, eu já fiquei nervoso com aquilo ali, e fui falando, no final ainda eu fui interromper o voto do desembargador, aqui me humilhou de uma tal maneira, que até os outros desembargadores ficou com dó de mim, até a procuradora de justiça queria mudar o voto dela. Eu falava assim, nossa Deus, não vou voltar aqui nesse trem nunca mais, mas era necessário. Era necessário. Olha só. Aí hoje eu volto lá, muito mais capacitado, muito mais cascudo, porque já passei por muitas outras coisas. E nem preciso tanto assim, desse preparo, porque já estou acostumado com aquilo ali. Só que a gente também não pode ser negligente. Apocalipse 3:20 vai dizer assim, irmãos: eis que estou à porta e bato. Romanos 8:14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Isso é maravilhoso, você ser guiado pelo Espírito de Deus. É quando você está andando assim na rua, aí vem uma coisa, vai por tal caminho, você vai por lá. Quando você está em alguma coisa, faz isso, você pega e faz. Isso é maravilhoso, porque o Senhor te direciona para o caminho dEle. Só que a gente só fica sensível à voz do Senhor se a gente tiver comunhão com o Senhor. E ao mesmo tempo, a voz dele, ela vai se tornando conhecida por nós. Então a gente vai saber diferenciar qual que é a voz de Deus, qual que são os nossos pensamentos, quais são o nosso coração. E é isso que é maravilhoso da obra de Deus. E nós temos que entender, meu irmão, que a obra é do Senhor. Ela não é nossa, ela é do Senhor. Então nós temos que entender que nós somos a luva e é o Senhor que nos preenche. E a obra é dele, então cabe a nós o quê? A luva, ela é direcionada pela mão, ela tem a capacidade de fazer tudo, mas quem direciona ela é a mão, e assim somos nós. Nós temos a capacidade de fazer tudo quando nós estamos direcionados pelo Senhor, é Ele que nos direciona, é o propósito dEle, é o comando dEle. Então, nós vamos ver que lá em Jeremias 31:13, Ele que nos chama, 1 Tessalonicenses 5:24, é Ele que nos capacita, Salmos 55:22, Ele que nos sustenta, e Filipenses 1:6, Ele é quem completa. Às vezes nós estamos vazios, mas o nosso vazio é do tamanho exato do Senhor. É esse o vazio. Da mesma forma que eu estou pregando para os irmãos aqui, eu já tive a oportunidade de pregar para um irmão, difícil demais dele crer, só que o Espírito Santo me conduziu a falar sobre o vazio que tinha dentro dele. Porque hoje, depois de sofrer aí, o cara é multimilionário, mega empresário aqui em Viçosa e tudo mais. E a única coisa que tocou nele, eu falava a palavra inteira, mas a única coisa que tocou nele, eu falei assim, rapaz, você hoje tem tudo, não tem? Tem. Eu falei, falta alguma coisa? Não falta? Ele, eu sinto isso que falta. Aí eu falei com ele justamente isso, uma coisa que me falaram isso lá atrás, que nós temos um vazio do tamanho exato do Senhor. É justamente isso. E quando Ele preenche, é aí que a gente ganha propósito, é aí que a gente ganha o chamado, é aí que a gente ganha a capacitação, é aí que a gente ganha o sustento, e é nessa que Ele nos completa. Aí pode vir o que vier, estou tranquilo. Você passa até parar de temer a morte, você começa a desejar, porque você quer ficar perto do Pai, você quer encontrar com o Senhor. Nós não podemos ter medo da morte. E é isso, pessoal. Chama o grupo de louvor aqui. E que nós possamos verdadeiramente viver essa palavra no sentido de que nós, assim como a luva ela não luta contra a mão, que nós não lutemos contra o Senhor. Que nós possamos permitir com que Ele haja. Às vezes eu vou no Reinaldinho lá e a luva agarra na mão, acaba rasgando a luva. Aí simplesmente joga fora, coloca outra. Aqui entrou, ele usa. E é isso. Que a gente possa permitir com que o Senhor haja naturalmente, com que o Senhor possa nos conduzir.
Porque quanto mais a gente resistir ali, mais a gente pode ser que sofra. E que nós possamos entregar e obedecer e permanecer. Porque essa é uma das maiores dificuldades, é a permanência. Só que é aquilo que eu falei, quando a gente tem a visão clara do propósito, isso aí se torna fácil, porque é o único caminho que nós temos. É o único, não tem mais nenhum. Quando a Bíblia vai dizer assim para nós, antes de construirmos um prédio, nós vemos se nós temos condição de acabar, de começar e acabar ele, é justamente isso. Antes da gente colocar essa Bíblia debaixo do braço, antes de nós subirmos aqui no púlpito para pregar a palavra, que nós possamos ver se a gente vai ter a capacidade, o entendimento, e vai ter a força de resistir o que vai vir aí fora. Porque eu falo com o pessoal, antes de ser líder de Jós, a minha vida era uma. Agora que eu estou na liderança do Jós, a vida é outra. Não é um leão mais não, é uma como é que chama? Quando é muitos leões. É o quê? Manada não, vigia. É muitos leões. Não é um tigre, mas não é 70 tigres. E é luta, nossa, atrás de luta, mas é justamente por isso, porque está no propósito. Mas o jugo é suave e o fardo é leve, irmãos. Amém? Podia ter falado lobo, né? Que aí eu falava alcateia. Mas amém, glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar o Senhor com toda a nossa força e vamos orar, pedindo para que nós possamos ser preenchidos pelo Senhor, pelo propósito dEle e conseguir isso até o final, até que o Senhor venha. Amém? Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei, te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei até o fim. Com todo
seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei, te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei até o fim. Seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que nós possamos, meu Pai, não somente entoar esse louvor, mas que isso seja, meu Deus, um signo nas nossas vidas, meu Pai. Que nós possamos te seguir até o fim, meu Deus, pois é no Senhor que nós encontramos o nosso propósito, meu Pai. Que nós possamos ser instrumentos em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa preencher todo e qualquer vazio, meu Pai. E que nós tenhamos a certeza, meu Deus, de que não há amor igual, meu Pai. De que não há lugar melhor a não ser na Tua presença, meu Pai. De que não há, meu Deus, como viver, meu Pai, longe da Tua presença, distante de Ti, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, te seguir até o fim, meu Pai. Nos fortaleça, meu Deus, para que em nome de Jesus, enquanto nós irmos, meu Pai, nós sejamos instrumentos, Senhor. Nós possamos alcançar vidas, meu Pai. E nós te glorificamos, meu Deus, por ter nos escolhido para estarmos aqui hoje, meu Pai. Nós te exaltamos, meu Deus, porque o Senhor é bom, meu Pai. E mesmo diante, meu Deus, de um distanciamento, meu Pai, o Senhor entregou o Teu único Filho para que nós hoje pudéssemos ter livre acesso ao Senhor e ganharmos, meu Deus, vida, meu Pai. E não é qualquer vida, nós cremos, meu Deus, em uma vida em abundância, Pai. Oh, Senhor, que nós possamos, meu Pai, combater o bom combate, meu Pai, mas guardar a nossa fé assim que encerrarmos a nossa carreira, meu Deus, e poder glorificar o Senhor, meu Pai, poder ir morar junto do Senhor, Pai. Oh, Senhor, que em nome de Jesus, meu Pai, nós nunca venhamos nos sentir desamparados, Pai. Que a Tua presença, meu Pai, seja o nosso maior prazer todos os nossos dias, que nós possamos gastar a nossa vida, meu Pai, no Teu altar, Senhor, pois não há outro lugar, meu Pai, não há outro lugar, meu Pai, a não ser na Tua presença, meu Pai. Que possamos ter a convicção e que todos os dias de nossas vidas, Senhor, nós venhamos, meu Pai, te glorificar, te servir, te exaltar, te honrar, Pai. Não importa onde estivermos, não importa, meu Deus, seja o que nós estivermos fazendo, pois nós te louvamos, te glorificamos, meu Deus. Entoamos louvores, meu Pai, a Teu favor, pois só o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus das nossas vidas. Muito obrigado por mais um monte, meu Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus.